agora a gente vai ver como que nós fazemos o balanceamento dessas equações. Quando a gente viu lá na lei de Lavoisier, nós vimos da lei da conservação das massas, que as massas em sistema fechado, elas têm a tendência o quê? A se conservar, ficarem constantes. Então, justamente no balanceamento, nós temos que o quê? Que a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes, ou seja, a quantidade de elementos tem que ser iguais antes e depois da seta, para ficar mais fácil para vocês, de produtos para reagentes, certo? Então, a gente vai começar a observar se esses elementos, essas reações estão realmente balanceadas. Aqui no meu item, eu coloquei aqui, ó, a massa do oxigênio, que é 16, a massa do hidrogênio, que é 1, e a massa do carbono, que é 2. Então, quando a gente observa aqui, quantos elementos de hidrogênio eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 2 elementos de hidrogênio. Esse númerozinho que fica aqui embaixo do elemento, a gente chama ele de índice. E o que vem antes, como eu já falei, nós chamamos de quê? De coeficiente estequiométrico, certo? Aqui, ó, nós temos 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Do outro lado, nós temos quantas? 2 de oxigênio e uma de hidrogênio e uma de oxigênio, formando quem? A água. Então, quando a gente vai calcular a massa aqui, só para vocês verem, ó, a massa de hidrogênio é 1. Mas, se eu observar, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio. Então, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 2. Mas, quanto é a massa do oxigênio? 16, mais 16. Então, 2 vezes 1, 2, mais 16, que vai ser o quê? 18. Quando eu olho aqui do outro lado também, eu vou colocar como? 2 vezes 1, mais 16, que já é a reação. Então, eu vou ter que esses dois é quanto? 18. Então, essa reação minha, ela está balanceada justamente porque eu tenho a mesma quantidade de massa de um lado, eu tenho do outro. Vamos para aqui esse segundo exemplo, certo? Então, nós temos 2 moléculas de H2 mais oxigênio, mais 2 moléculas de H2O. Aqui a gente viu que a gente multiplica, né, esse índice pela quantidade de massa. Só que aqui a gente tem um acréscimo, que é justamente o coeficiente. Então, nós vamos multiplicar, além desse número 2, nós também temos que multiplicar pelo coeficiente. Então, vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 1, mais, aqui agora a gente já tem 2 de oxigênio, né? Aqui a gente só tinha 1, e agora a gente tem 2. Quem é a massa do oxigênio? É 16, então nós vamos colocar 16 vezes 2, certo? Então, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Mais 32, que isso vai dar 36. Quando a gente olha aqui do outro lado, nós temos a mesma coisa. Só que agora aqui a gente tem uma molécula de água inteira. Só que esse meu 2, ele não vai servir apenas para o hidrogênio, como eu fiz nessa primeiro exemplo. Ele está na molécula toda. Então, esse 2 vai servir tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio, certo? Então, eu tenho que multiplicar por esse e por esse. Vamos lá. 2, qual é a minha massa do hidrogênio? 1 vezes 2. Mais, qual é a minha massa do meu oxigênio? 16. Vezes quem? Vezes o 2 também. Porque esse 2, como eu já falei, ele serve tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. 4 mais 16, ou mais 32. E isso vai dar 36. Ou seja, eu também tenho uma equação balanceada. Esse aqui eu peguei até da atividade. Vamos olhar agora este outro exemplo. Um pouco mais complexo, mas a gente vai mostrar aqui para vocês. Como eu falei, qual é a minha quantidade de massa do meu carbono? Aqui, ó, 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho 6, né, vezes o 12. Ó, o índice eu também multiplico, assim como o coeficiente estequiométrico. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 12, que é a massa do carbono, vezes 6, que é a quantidade aqui que tem no meu índice. Mais. Quem é meu hidrogênio? Quanto é? É 1. Então, eu vou colocar aqui 1 vezes quem? Vezes o 12. Mais o meu oxigênio, que é quanto? 16 vezes
o 6, certo? Vamos calcular primeiro essa primeira parte, depois a gente calcula aqui o do oxigênio. Então, 12 vezes 6 vai dar 72, mais 12, mais 96, certo? Somando isso aqui, vai dar 180. Só para andar um pouquinho mais rápido, ó. Eu calculei o carbono, o índice dele, vezes a quantidade de massa, o índice do hidrogênio, vezes a quantidade de massa, e o índice do oxigênio, vezes a quantidade de massa. Meu resultado deu 180. Aqui do mesmo jeito, qual é a massa do meu oxigênio? 6, que é o meu índice, 2 vezes, qual é a minha massa do meu oxigênio? 16. Então, 2 vezes 16, que vai dar aqui 36 vezes 32, que isso vai dar 192. 180 mais 192 vai dar quanto? 372. Professor, por que a senhora somou? Porque aqui eu também estou somando, então a gente sempre vai somar para dar o resultado, certo? Então, aqui dá 372 gramas. Fazendo agora aqui depois da reação. Quando tiver essa letrinha aqui embaixo, não preocupa com ela não, aqui é líquido, gasoso e sólido, certo? Então, vamos lá. Aqui, do mesmo jeito, esse 6, ele vai tanto para o carbono quanto para o oxigênio. Então, vamos fazer aqui o do carbono. Do carbono eu tenho que é 6 vezes quem? Que é a minha massa do carbono? 12, certo? Mais 6, que é a minha massa do oxigênio? 16, que multiplica 16 vezes 2, né? Certo. Que é aqui o primeiro momento, que é essa primeira parte. Então, 6 vezes 12 é 72, mais... mas aqui também vai dar 192, que é o mesmo cálculo daqui e vai dar aqui. Então, 192. 16 vezes 2 dá 32, vezes 6. A soma desses dois vai dar 264, certo? Vamos agora aqui para a molécula de água. Então, a gente tem aqui que esse 6, ele vai tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio, certo? Então, aqui meu hidrogênio, quanto é o meu hidrogênio? Então, vou colocar aqui 6, que é meu coeficiente, vezes 2 vezes 1. Mais, que é o meu oxigênio? Meu oxigênio é 16, mas é 16 vezes quanto? Vezes 6. Então, é 6 vezes 16. Então, aqui 2 vezes 1, 2 vezes 2 é 12. Mais 6 vezes 16 vai dar 96. Esse valor aqui vai dar igual a 108. Mas agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses dois resultados. 264 mais 108 dá 372 gramas. Ou seja, eu tenho 372 gramas desse lado da reação e tenho 372 gramas desse outro lado da reação. Isso é uma forma da gente conseguir descobrir, pelo cálculo da massa, se essa equação realmente está balanceada ou não. Quando a gente calcula justamente a massa para ver se está balanceada, porque nós vimos lá que a massa ela não altera, independente da reação, ela sempre vai permanecer a mesma após sofrer as reações químicas. Agora eu vou mostrar para vocês uma forma de descobrir se essa reação está balanceada sem utilizar o cálculo da massa. É um jeito mais simples, mas é um jeito que você tem que prestar bastante atenção. Dessa forma, você vai ter certeza que ela está balanceada, porque você vai estar calculando a massa desses elementos, dessas reações. E da outra vez, você vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, mas é um pouco mais simples, certo? Vamos observar primeiro esse lado, depois esse lado. A gente tem aqui, ó, eu vou até escrever aqui no outro lugar, só para vocês verem a reação. Aqui a gente tem C6H12, O6 em estado sólido, mais 6 oxigênio 2, mais o que reage em 6CO2, estado gasoso,
mais 6H2O em estado líquido, certo? Então, vamos lá. Quando a gente observa ficou um pouquinho subindo, não tem nada não. Quando a gente observa, eu não quero calcular aquele tanto de massa que eu não lembro a massa do oxigênio. Beleza, então vamos fazer o balanceamento observando a quantidade de elementos, da mesma forma que a gente fez aqui no princípio, observando a quantidade de elementos. Quantas moléculas de carbono eu tenho desse lado? Vamos colocar aqui, meu carbono, eu tenho 6 elementos, então eu vou colocar aqui 6, desse lado de cá. E aqui a setinha vai ser do outro lado. Quantas moléculas de... Aqui eu tenho 6 carbono, né? 6 carbono, 6 carbono. Quantas moléculas de carbono eu tenho desse lado? Aqui eu não tenho carbono, mas aqui eu tenho carbono. Quantas moléculas tem? 6. Lembrando que esse 2 é apenas para o oxigênio. O coeficiente é apenas para o elemento químico. Ou o índice é apenas para o elemento químico. O coeficiente equivale para os dois. Então, aqui eu tenho quantas moléculas de carbono? 6. Então, eu sei que meu carbono está balanceado. Vamos lá agora para minha molécula de hidrogênio. Meu hidrogênio eu tenho quantas? 12 moléculas de hidrogênio desse lado. E desse lado eu tenho quantas? Eu tenho aqui, ó, o 2 e o 6. Então, C vezes 2 é 12. Então, eu também tenho 12 moléculas de hidrogênio. Meu oxigênio. Aqui eu tenho quantas moléculas de oxigênio? Eu tenho 6 moléculas de oxigênio. Mas aqui, ó, eu tenho o quê? 12 moléculas de oxigênio, né? 6 vezes o 2. Então, eu tenho quantas? 12 moléculas de oxigênio. Então, eu tenho aqui 12. E do outro lado, eu tenho quantas? Ó, oxigênio aqui. 12, perdão. E aqui eu ainda tenho quantas? 6. Então, eu tenho 12 mais 8, 18 moléculas de oxigênio. Porque eu também tinha esquecido de somar esse. Ó, eu tenho esse oxigênio e esse oxigênio. Então, eu tenho que somar esse e esse. Então, deu 18 oxigênio desse lado de cada reação. Nesse outro lado aqui, ó, eu tenho 6 vezes 12, dá 12 moléculas de oxigênio, mais 6, porque esse 6 serve tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Então, vai dar 18. Então, quando eu observo, quando eu contei a quantidade de elementos, eu tenho oxigênio 18, hidrogênio 12 e carbono 6. Então, eu sei que essa equação está balanceada só em eu estar contando a quantidade de elementos de um lado e do outro, certo? Agora, a gente vai balancear uma equação. A gente só viu como é que a gente descobre se essa equação está balanceada, calculando a quantidade de massa de um lado para o outro ou contando aqui mesmo que os elementos. Essa maneira eu acho a maneira mais fácil da gente descobrir e mais rápida. Às vezes ela lhe passa a perna se você não observar bastante, mas se você observar, vai dar certo. A gente agora vai fazer esse balanceamento para vocês verem que como é mais simples para a gente fazer o balanceamento dela. O que a gente vai fazer? Antes de começarmos a balancear, nós temos uma técnica que é justamente umas regrinhas para a gente fazer o balanceamento. Quando a gente estuda química e física, a gente tem mania de ficar dando nome para aprender mais rápido, nome para decorar, entendeu? Decorar ou aprender, como vocês quiserem. Mas a gente decora tanto que a gente termina aprendendo. Então, a gente tem aqui professora, mas quais elementos eu começo a balancear? A gente tem uma ordem. Então, a gente tem uma ordem dos metais, dos não metais ou dos ametais. Aí, depois a gente vai para quem? Para o carbono. Depois do carbono, nós vamos para o hidrogênio. Depois do hidrogênio, nós vamos para o oxigênio. Essa é a regrinha que a gente tem que seguir. Então, professor, mas não sei quem é metal nem quem não é metal. Agora a gente tem que aprender essa parte aí. Quem são os metais, os não metais, ou ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente chama isso aqui do
Macho, como é uma expressãozinha para a gente decorar. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Macho. E é justamente a ordem de balanceamento das nossas equações. Por exemplo, um exemplo de metal, a gente tem quem? O sódio. Um exemplo de ametal, a gente tem quem? O cloro. Aí temos o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Só para dar um exemplo para vocês ficarem aí se familiarizando com os elementos. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, justamente os três elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Por quem a gente começa a balancear? Pelo o carbono. Depois a gente vai para o hidrogênio. Depois a gente vai para o oxigênio. Então, vamos lá. Vamos começar a contagem desses elementos. Vamos colocar aqui, ó, carbono desse lado. Quantos carbonos eu tenho desse lado e quantos carbonos eu tenho desse outro lado? Então, vamos lá. Eu tenho quantos carbonos aqui? 3 carbonos. Então, vou colocar aqui 3. Desse lado de cá, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho apenas um. Lembrando, esse índice vale apenas para o esse. Ele não tem número aqui atrás. Então, eu tenho só um carbono desse lado de cá. Certo? Então, já estou vendo que esse negócio não está balanceado. Agora, nós vamos para quem? Para o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho quantos desse lado? 8. E desse lado de cá eu tenho 2 hidrogênios. Eita, agora lascou, que não tá balanceado. Vamos para o oxigênio. O oxigênio eu tenho 2 oxigênio. E desse lado de cá eu tenho 1, 2, 3 oxigênio, né? Ó, 2 oxigênio mais 1, 3 oxigênio. Então, vamos lá. Ai, como que eu faço agora para balancear essa equação? Vocês lembram lá que eu falei do coeficiente estequiométrico que vem justamente aqui atrás? Ele vai me ajudar justamente ao quê? A balancear as equações. Então, o coeficiente estequiométrico, ele vai justamente me dar aqui... Ah, professora, como que eu vou conseguir balancear essa equação? Vamos ver. Vamos começar por quem? Quem é o meu primeiro aqui é o carbono. Então, a gente vai começar a balancear o carbono, certo? Eu tenho 3 carbonos desse lado, desse aqui eu só tenho 1. Para eu multiplicar e dar 3, então eu tenho que colocar carbono vezes 3. Então, 3 vezes 1, 3. Opa, se eu multiplicar por 3, então eu vou saber, eu vou conseguir aí balancear o carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. 3 vezes 1, 3 vezes 1 carbono vai dar 3 carbono. Lembre-se que aqui eu não estou calculando a massa, eu estou calculando a quantidade de elementos. Então, não vou calcular 3 carbonos vezes tanto. Se você depois quiser tirar a prova, você pode calcular com a massa. Mas aqui a gente está calculando só a quantidade de elementos. Então, vamos lá. Quem é o meu próximo a ser balanceado é o hidrogênio, porque eu vi que o meu carbono está ok, certo? Então, vamos lá para o meu hidrogênio. Eu tenho quantas moléculas de hidrogênio aqui? Eu tenho 8. Aqui eu tenho 2. Qual o número que eu posso colocar aqui multiplicado pelo 2, que vai dar o 8? Então, eu posso colocar um 4, que vai dar 8. Então, eu vou colocar aqui 4. 4 vezes 2 é 8. Então, aqui eu tenho 8. Então, eu já estou com meu hidrogênio balanceado. Beleza. Desse lado, eu tenho apenas 2 oxigênio. E desse lado eu tinha 3, mas se a gente observar agora aqui, o que nós vamos ver? Que eu tenho agora não é mais 3 oxigênio, não é mais 3, entendeu? Porque aqui eu tinha 1, 2, 3. Agora eu vou multiplicar esse aqui também. Então, eu vou ter quantas moléculas de oxigênio? 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 1, aqui ó, um oxigênio, 4 vezes 1, 4, porque só tem uma molécula de oxigênio. Então, agora eu tenho 10 oxigênio desse lado, ó. Só recapitulando, eu coloquei o 3 aqui, né? Se eu coloquei o 3, então eu tenho que multiplicar ele pela molécula toda. Então, 3 vezes o 2 aqui vai dar o 6. E 4 vezes 1 oxigênio vai dar 4. Então, eu vou ter 10 oxigênio. Aqui só tenho 2. E aí, como que eu faço para igualar esse oxigênio daqui? Se eu multiplicar esse por 5, eu vou ter quem? 10. Então, aqui eu vou colocar 5. Então, agora, quando a gente vai
calcular a quantidade de elementos, a gente vai ver que vai dar certo. Ó, eu tenho 3 moléculas de carbono, 3 moléculas de carbono. Aqui eu tenho 8 moléculas de hidrogênio, tenho 8 moléculas de hidrogênio. Desse lado de cá, eu coloquei aqui um 5, ó, 5 vezes... Vou botar aqui para ficar mais fácil. 5 vezes 2 deu 10, então eu tenho 10 moléculas de oxigênio. Então, desse lado de cá, eu multipliquei o 3, né? 3 vezes o 2, que deu 6 moléculas de oxigênio. E o 4, que eu só tinha 1, né? Então, ficou 4 aqui. 4 mais 6, 10. Então, eu tenho que a minha equação está balanceada. Então, qual vai ser a minha equação final? Minha equação final vai ser qual? Depois de balanceada, C3H8 mais 5O2, que reage e dá 3CO2 mais 4H2O. Então, essa molécula, sim, agora ela está balanceada. Então, o que vocês têm que aprender? A regrinha de quem eu começo a balancear primeiro, metais, não metais, carbono, hidrogênio e oxigênio, que a gente chama vulgarmente de macho, certo? Que é a nossa sequência de ordem de balanceamento. E vamos aqui meio que contando quantos elementos a gente tem. Ou você pode fazer pela massa também, só que pela massa depois você vai ter que calcular pela quantidade de massa para saber qual o resultado final vai dar. Dessa forma, é um pouco mais simples, mas você tem que prestar bastante atenção dos dois lados. Eu posso colocar... esse aqui eu não coloquei nada. Não precisa colocar nada nesse, já que pela quantidade de número que eu coloquei, eu consegui balancear. Não obrigatoriamente, cada reação vai ter que ter um coeficiente estequiométrico. Às vezes, se eu colocasse, vamos supor, só nesse número aqui, já daria certo, entendeu? Então, varia de reação para reação. Então, o importante é você observar justamente a quantidade de elementos que tem que estar de um lado e tem que estar igual ao outro. Depois que passou aqui, ó, dessa reação, eles têm que estar o quê? Iguais, em massa e em quantidade de elementos, certo?